versículo 1, 11 e 1. Aí no telão a gente põe 1 Coríntios 2,14. Deixa aberto Eclesiastes 11 e 1. Hoje o tema aqui da mensagem é: você vai permanecer. Nós vamos permanecer em nome de Jesus, amém? Diferente de qualquer luta, problema ou dificuldade, Deus está conosco e Deus nos dá um caminho para a gente permanecer. Então vamos permanecer porque Deus é fiel. Eu vou mudar o texto aqui, não é Eclesiastes 11 não. Abre em Lucas 10, 30. Deixa aberto em Lucas 10, 30. Aí 2 Coríntios 2,14 fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então a Bíblia é bem clarinha, o apóstolo Paulo é bem clarinho. O homem natural, quem é o homem natural? O homem que nasceu do seu José e da dona Maria. Ele nasceu de pai e mãe, mas aqui na terra. É uma pessoa natural. Quando a gente se arrepende, entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo entra em nós, nós nascemos de novo. É o novo nascimento, a Bíblia chama do novo nascimento. Então você se arrependeu, você aceitou Jesus como seu Salvador, você fez a sua confissão, aceitando Jesus, o Espírito Santo vem e a gente nasce de novo, nós renascemos para Cristo. Enquanto isso, nosso espírito está morto, nos deleites da carne. A gente só busca as coisas da carne, a gente só tem desejo pelas coisas da carne. Quando a gente recebe o Espírito Santo, uma luz nova acende dentro da gente, a gente começa a ter desejo pelas coisas de Deus, a gente começa a compreender as coisas de Deus, a gente começa a entender as coisas de Deus. E até para os discípulos, Jesus falava em parábolas, né? Então, Deus fala para a gente em mistérios. Qual é o mistério aqui? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Uma pessoa natural, ela vai ler a Bíblia, ela não vai entender. Você vai falar para ela do dízimo, ela não vai entender. Você vai falar das ofertas, ela não vai compreender aquilo. Você vai falar que o seu nome está escrito no livro da vida, ela não vai entender que tem uma pedrinha branca lá escrito o seu nome, que você vai receber um novo nome quando a gente morre e passa para outra vida. Tem uma pedrinha branca escrita com um novo nome. A pessoa nunca vai entender isso. Por quê? Porque ela é uma pessoa natural. A pessoa natural só entende as coisas aqui desse mundo. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não recebeu ainda o Espírito Santo. Não houve nela um arrependimento genuíno. Não houve nela a aceitação de Cristo. Nós temos que aceitar a Cristo, né? E aí o Espírito Santo vem dar uma luz nova, a gente começa a entender as coisas de Deus. Então o homem natural, não adianta você tentar explicar que ele não vai entender as coisas de Deus. E as coisas de Deus são mistério. É um mistério para nós, que é revelado através da palavra. E a palavra é a vontade de Deus revelada pelo Espírito Santo. Então o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parece loucura. Tem coisa que parece loucura para o homem natural, exatamente porque ele não compreende as coisas de Deus. Ele não tem as suas faculdades, né, treinada, aberta para entender as coisas de Deus. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para entender as coisas de Deus, é só através do discernimento. O Espírito Santo ensinando, a gente clareando as coisas, nós vamos entender as coisas de Deus. Então tem coisa que é mistério. Não adianta você chegar em determinado lugar e falar de coisas que eles não vão entender. Eles não vão compreender o que a gente fala. Aí alguns desviados lá no meio do local, eles sempre querem fazer uma pergunta, porque eles estiveram na igreja, passaram pela igreja, eles sempre têm uma perguntinha engraçadinha para fazer. Hoje me perguntaram, mas como que é orar em línguas? Eu entendo, mas só que essa pessoa já passou para a igreja, ela sabe do que se trata, mas ela quer fazer a perguntinha dela no meio dos outros, ela quer sobressair, mas na verdade ela já passou, é desviada das coisas de Deus, né?
Então, não adianta explicar coisa para o homem natural que ele não vai entender, porque ela se discerne espiritualmente. Aquela pessoa só vai entender o dia que ela entregar a vida para Jesus, ela receber o Espírito Santo, ela vai entender aquilo que a gente está falando. Eu quero falar hoje sobre uma experiência que eu tive, né? Essa mensagem nasceu dessa experiência que eu tive. Uns 14 anos atrás, mais ou menos, um amigo meu precisava arrumar um emprego. Ele estava trabalhando no bazar, mas estava ganhando pouquinho. Aí ele tinha mandado alguns currículos e uma empresa de segurança mandou chamar ele para trabalhar na empresa de segurança. Ia ganhar mais, ia trabalhar em outros turnos também, ia ganhar adicional, ia ganhar. Mas só que ele tinha uma dívida. Uma vez ele comprou uma antena, televisão e não conseguiu pagar, virou uma bagunça a vida dele e ele foi... Ele estava com o nome sujo por conta disso. E era R$400. Ele precisava arrumar um emprego, precisava limpar o nome para arrumar um emprego. Eu fui e falei para ele assim, você vai lá, eu vou te ajudar. Vou pagar essa dívida para você, você vai lá, me traz um comprovante, que eu não ia dar o dinheiro, não sabia se a pessoa ia fazer outra coisa com o dinheiro. Você vai lá, paga e me traz o comprovante. Ele foi, pagou direitinho lá e me trouxe o comprovante certinho. Quando foi, algumas vezes eu encontrei ele depois disso, há 14 anos atrás, encontrei ele algumas vezes na rua, tudo bom, pouca conversa, né, só tudo bem. Quando foi sexta-feira, ele vinha na avenida e eu ia saindo com o carro, quando eu olhei ele vinha vindo do meu lado. Aí Deus falou assim comigo, sabe por que você permaneceu em algumas coisas? Porque você pagou a dívida dele. E é sobre isso que eu quero falar. Nós vamos permanecer, mas qual é a charada? Se você abençoar a vida de alguém, você vai permanecer. Em nenhum momento da tua vida, Deus vai falhar com você, porque isso é muito forte. Então, eu vi pessoas que tinham empresa caindo para um lado, gente que tinha dinheiro caindo para o outro, um ia para cá, um desviava para lá, e eu fiquei em pé. E é a mesma história que a sua. Você já viu tanta gente cair, mas você ficou de pé. E é bíblico. E vamos entender por que nós vamos permanecer. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, você ajudar alguém é uma coisa que você tem compreensão disso. Como é poderoso você abençoar a vida de alguém. Porque a própria Bíblia diz que nós temos que amar Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama Deus em primeiro lugar e você ama o próximo, você vai permanecer. Quando você abençoa alguém, haja o que houver, passe o que passar, a ventania, o terremoto, o fogo que for, mas você vai permanecer. Muita gente vai cair, mas você vai permanecer por causa disso, porque você abençoa as pessoas e para Deus é uma coisa muito forte isso. É uma coisa, quando você abençoa alguém, lá em Provérbios 14, diz que quando você abençoa alguém, você está honrando a Deus. Quer honrar a Deus? Supra a necessidade de alguém, Deus está sendo honrado. E o mesmo Deus é que vai te dar o pagamento. Quando você honra alguém, uma das maneiras de honrar a Deus é abençoar a vida de alguém. Quando você está fazendo algo por alguém, você está honrando a Deus. Lá em Provérbios 19 diz, quem dá aos pobres, empresta para Deus. Quando a gente faz alguma coisa pelo pobre, aquele que tem menos condições que a gente está emprestando para Deus e Deus vai devolver. Então, uma das coisas que vai nos fazer permanecer é a gente abençoar a vida de alguém. É você ser um abençoador. Todas as áreas da nossa vida vão ser curadas. Tudo na nossa vida vai ser curado. Nós vamos permanecer. Deus vai dar a vitória. Mas nós precisamos ser abençoador da vida de alguém. Nós precisamos ser supridor da vida de alguém. Aí no livro de Lucas 10:30, né? Eu pedi para você abrir Lucas 10:30, foi isso? Então vamos lá, Lucas 10:30, ó. O título... O 10:30, ó.
Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. O importante aqui para nós, tomara que seja uma visão que Deus dê para a nossa vida, para o nosso ministério, tomara que isso aqui se torne uma visão para nós, tomara que a nossa visão seja essa, o nosso foco seja isso, a gente consiga isso, seja o objetivo do nosso ministério. Passou o sacerdote. Não importa se você é o grande sacerdote da igreja, mas não ajuda ninguém, passa de lado quando a gente vê alguém com necessidade. Tem um nome, a gente tem nome de sacerdote, o pastor, o bispo e tanta coisa. Meu irmão, isso aqui é o menos importante. O mais importante aqui para Deus nessa história é a gente ajudar alguém. Não é se eu sou o sacerdote, olha, eu sou o sacerdote lá da igreja, eu sou o pastor, aqui não vale nada isso. Não está valendo exatamente nada. Não adianta a gente correr atrás de título. Aqui o negócio não é título, aqui é o que menos funciona. Não é ser, é fazer. Então aqui não é ser, eu tenho um título, mas não tenho atitude nenhuma com ninguém. Isso não vai me valer nada. É um título que não vale nada menos do que nada. Então o sacerdote viu a situação daquele homem, passou de largo. Né, fingiu que não viu aquela situação, passou de largo. O grande sacerdote passou de largo. Semelhantemente, o 32, um levita descia para aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Eu sou grande levita lá na igreja, eu faço a obra, eu prego, eu canto, eu toco. Isso aqui não vale nada, é menos que nada. Se eu sou sacerdote ou se eu sou levita. E hoje as pessoas correm muito atrás de título. E quando você prega sobre título, você não é compreendido. Nossa fase de querer ser coisa já passou. Eu espero que a sua já tenha passado também. De querer títulos. Nós não queremos títulos. A gente queria tentar ser, pelo menos, melhorar um pouco em ser, em abençoar alguém. Não é ser o grande levita. Não é ser o grande sacerdote. Um grande levita sem ação é nada menos que nada. Um grande sacerdote sem ação é nada menos do que nada. E o que eu estou dizendo aqui, um carrinho de mercado, que você deixa alguém lá com mais idade passando na sua frente, já está fazendo uma obra tremenda. Qualquer ajuda que você fizer para alguém está dentro desse texto aqui. É uma obra maravilhosa, é o que Deus quer para mim e para você. Ele não quer a gente correndo atrás de título. Ele não quer a gente correndo atrás de likes. Não, Deus não quer isso não. Existe a fama do homem, que são os likes, e existe a fama de Deus. Davi, ele foi honrado sendo anônimo. No meio do mato, Deus viu Davi, levantou Davi do meio do mato. Não foi na internet, nos likes. Não foi isso que levantou Davi. Ele foi honrado de forma anônima. Você fala, não aparece em lugar nenhum, não aparece na internet, não aparece no YouTube, não aparece nada, e Deus pode te honrar. Existe a honra de Deus e a honra do homem. Existem duas coisas. A honra do homem, que fica aplaudindo você, e a honra de Deus. E Deus honrou Davi no meio do mato. Mandou lá buscar o Davi lá no meio do mato, era anônimo. Deus honrou o anônimo. Então, passou aqui no 32, o semelhante também descia por aquele lugar, o levita. Passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu dele, e chegando, pesou-lhe os ferimentos, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 dos seus denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar.
Então, os samaritanos, que era um povo odiado pelos judeus, eles eram odiados porque eles, no Velho Testamento, houve um problema com eles e eles misturaram a raça. Então, eles não, aquilo era uma coisa horrenda para os judeus. Mistura de raça. Por exemplo, o cigano casa com o cigano, para não misturar raça. O judeu casa com o judeu para não misturar raça. O japonês geralmente casa com o japonês, né? Tem alguns que casam com gente fora da cultura para não misturar a cultura. E os samaritanos, todo mundo era misturado. Então, para os judeus, para as nações antigas, isso era uma repulsa. Eles não aceitavam aquilo. Eles misturavam o sangue, eles não aceitavam aquilo. E foi exatamente esse repudiado, esse aqui que era discriminado, foi ele que desceu, ajudou o homem, pensou a ferida, jogou óleo, foi lá, achou uma hospedaria, colocou ele, falou, trata dele aí, amanhã eu vou passar aqui, se tiver mais alguma coisa para pagar, eu vou pagar a conta dele também. Então é isso, não é carga em igreja. Não é ser o grande levita da igreja. Esquece esse negócio de nome, isso serve para documento. Para justiça, uma causa na justiça, um problema serve para isso. O pastor é esse aqui, responde criminalmente, o secretário é esse aqui, esse aqui ocupa outra organização da igreja, mas isso não vale nada. Não vale nada, absolutamente nada. Esquece esse negócio de ser o grande pastor. Não é ser, é fazer. Vamos fazer, e fazer um pouquinho. Todo mundo aqui pode fazer um pouquinho por alguém. E nós vamos agradar a Deus dessa maneira. E nós vamos ser conhecidos de Deus dessa maneira. Aquela gente daquela igreja ajuda alguém, pelo menos um pouquinho. Ele precisa ir lá no Santa Teresa. Eu moro aqui na aldeia, mas ele está com o pé quebrado. Eu vou levar você no Santa Teresa. Você vai comprar seu remédio, eu vou levar você na farmácia e voltar, pronto. Ali nós já estamos fazendo a obra de Deus. É esse espírito que a gente tem, sabe, que Deus mude isso numa visão aqui na igreja, que nossa visão seja essa, alcançar alguém com um pouquinho que a gente pode fazer. Todo mundo pode fazer um pouquinho por alguém. Isso deve ser a nossa fé. Esse deve ser o nosso foco. Sempre que a gente puder, vamos ajudar um pouquinho alguém. Vamos vigiar com quem ajuda. Aqui, esse lugar aqui, é o lugar que tem mais gente nova, desempregada e fumando maconha e pedindo dinheiro. Esse lugar tem. É tanta gente nova e forte. Eles, né, andam sem camisa, tudo moldado aqui, ó, parece que faz academia. Né, tanquinho, e só pedindo dinheiro para fumar maconha. Não é isso que nós vamos ajudar, não. Isso não vai ajudar ninguém. Não é esse tipo de ajuda, não. É outro tipo de ajuda. Não é dando dinheiro para comprar o corote. Não, vamos dar outra, vamos ver quem precisa realmente. Quem está necessitado da nossa ajuda. E não estou falando de ajudar de milhões, não. Um pouquinho que a gente faz, lá nós vamos ficar satisfeitos, vamos fazer a obra de Deus. Você pode ser anônimo, mas Deus vai te honrar e você vai permanecer. Pelo Deus que é um coração disponível, que o nosso coração esteja disponível. E é isso que Deus quer. Não é título, o grande orador da igreja, o pastor, o sacerdote, o levita. Deus não quer isso, não. E essa deve ser a nossa visão ministerial. Tomara que Deus nos dê essa visão ministerial, de não querer ser nada, mas de fazer alguma coisa por alguém. Então passou o sacerdote, não fez nada, passou o levita, não fez nada, quando passou o samaritano, que não era ninguém, era um discriminado, foi e abençoou a vida daquele homem. Isso foi o que agradou a Deus, né? A gente abençoar a vida das pessoas. O Salmo 91:7, o que vai acontecer quando nós começamos a abençoar as pessoas? 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, você vai permanecer. Vão cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita. Você vai ver tanta gente. 1000 de um lado, 10.000 do outro, dá 11.000. Você vai ver 11.000 pessoas caindo e você vai permanecer em pé. Por quê? Porque você é abençoador de pessoas. Isso vai te deixar em pé. Isso vai fazer você ficar em pé. Amém. Porque você é um abençoador de pessoas.
Então o que Deus quer da gente hoje é isso. Não se preocupe com o seu título. Eu sou. Não, não sou nada. A única coisa que eu preciso ser é abençoar as pessoas, cumprir a palavra, abençoando as pessoas. Faz só isso. Faz só isso e você vai ver Deus te honrar. Você vai ver gente caindo, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Gente que tinha mais do que você, tinha mais capacidade do que você, mais dinheiro do que você, mais nome do que você, mais saúde do que você, pregava mais do que você, fazia tudo melhor do que você, era muito mais do que você, e sumiu, desapareceu, você permaneceu. E você permaneceu por quê? Porque Deus te sustentou. Por quê? Porque você é um semeador. Não só na igreja, mas na vida das pessoas. Então 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Aí quando eu tirei aquela pessoa do sufoco, 14 anos atrás, sexta-feira eu olho para ela e Deus fala, sabe por que você permaneceu? Me mostrou um quadro de tantas pessoas que desapareceram, mas eu permaneci porque você ajudou essa pessoa há 14 anos atrás. Então, qual é a mensagem de hoje? Você vai permanecer se você abençoar alguém. Não adianta você fazer um monte de coisa na igreja. Nós somos um monte de coisa na igreja. Não adianta. Isso é fracasso. Sou grande sacerdote, fracassado. Nós somos grande levita, fracassado também. Aí nós somos aquele que ajuda alguém, pelo menos com um pouquinho. Glória a Deus, louvado seja Deus. E Deus vai nos honrar por isso. Deus vai nos abençoar por isso. Ah, mas eu não tenho lá não sei quantos likes, mas é que você quer a honra do homem ou você quer a honra de Deus? Seja sendo uma pessoa anônima, e Deus fala assim, hoje eu vou enviar para você o maná, mas pega só para hoje. E Deus vai te honrando cada dia, se pega para amanhã, estraga. Então Deus, cada dia, Deus vai nos honrando com maná. Nós vamos pagando as dívidas, a gente já paga os boletos, vamos pagando as contas, cada dia vamos pagando um pouquinho e nós vamos permanecendo. E tem aqueles que chegam, né, que é só um fogo de palha, logo aquilo desaparece, some, e você continua lá no meio. Cai 1000 para cá, 10.000 para cá, 11.000, aqui, tudo deitado e você passa no meio. Porque Deus dá a vitória, né? O Senhor nos dá a vitória. O Gálatas 6, 9 e 10... Eu coloquei aí Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Isso é, meu irmão, quem está falando isso é Deus para você. Não se cansa de fazer o bem, não. Apesar de você ver tanta ingratidão, apesar que você às vezes está repleto de gente que não merece, mas não se cansa não. Vamos obedecer a Deus. Deus mandou fazer o bem, vamos fazer o bem. Não vamos se cansar de fazer o bem, porque tem hora que cansa. Tem hora que você fala, puxa vida, eu só dou e não recebo nada. É que nem diz aquele povo lá, né, na internet. Como é que é? 2 mãos, lavo o rosto, na minha vez, acaba a água. Não é assim? É mais ou menos assim, né? As 2 mãos lavam o rosto, quando chega na minha vez, a água acabou. Exatamente isso deixa a gente cansado. Todo mundo, quando chega a minha vez, a água acaba. Lava a mão todo mundo, quando chega na minha vez, a água acaba. Exatamente isso. Então é pra mim. É, exatamente isso. Mas não vamos se cansar, não. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. E o homem natural não compreende as coisas de Deus, só o homem espiritual compreende. E cada pessoa que precisa de você é uma oportunidade. É uma semente, você lançar uma semente naquela pessoa e um dia você vai colher. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então não vamos desfalecer, vamos continuar fazendo o bem, vamos continuar ajudando, mesmo que sejam pessoas ingratas. Não tem problema nenhum, nós não podemos ser contaminados pela ingratidão. E tem pessoa que se ajuda uma, depois ajuda 2, ajuda 3, vamos ajudar. Não vamos se cansar de fazer o bem por causa de pessoas que são ruins. Pessoas do coração duro. Tem hora que a gente cansa.
Ah, eu sou anônimo, Deus não está me vendo. Engano seu, Deus está te vendo. Deus viu Davi lá no meio do mato. Chegou os irmãos fortes, né? Grande, robusto. E o Davi pequenininho estava lá no meio do mato. E Deus estava olhando para o Davi. Deus está olhando para você. Amém, Jesus. Deus vai te honrar. Deseje o aplauso de Deus. O mundo está tão... O coração está tão duro, existe tanta maldade que Deus acho que levantou aquelas pessoas das motos, que eles vão passando no farol, aí a pessoa está vendendo, malhando, ela fala, vou comprar tudo que você tem. Ele vai lá e compra, a pessoa chora porque supriu a necessidade dela, depois ele vai e devolve de novo. Acho que o mundo está tão mal que Deus levantou aquelas pessoas para incentivar a gente, porque a gente olha aquilo, a gente tem vontade de fazer para outras pessoas, não para ganhar like nem aplauso. Mas aquilo deixa você sensibilizado. Puxa vida, nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Podemos ajudar alguém. Quantas vezes alguém já viu um vídeo daquele, pegou aquele espírito e falou, vou ajudar alguém também. Vou poder ajudar alguém, vou fazer isso também. Só que a gente não ganha like, a gente não faz para aparecer. Eles fazem lá e Deus deixa a gente ver para a gente aprender com eles. A fazer o bem. Né? Então... O que acontece? Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Porque ao seu tempo, você vai ceifar uma promessa de Deus. No seu tempo, você vai ceifar, vai viver a colheita, se não houver desfalecido. Então, não desfaleça em abençoar pessoas. O Eclesiastes 11. 11, 1 ao 6. Lança o teu pão sobre as águas. Continua. Pega o teu pão, lança sobre as águas. Que eu não vou explicar aqui, que na época de cheia, o rio enchia, eles lançavam a semente, aí o rio levava a semente, né? Aí depois de muitos dias a água baixava, a semente aparecia, começava a aparecer os frutos, que a água levava a semente, eles pareciam que tinham perdido a semente. Não, o rio levava, quando chegava seco, o rio baixava, começava a nascer as plantas. Lança o teu pão sobre... Continua lançando o seu pão sobre as águas. Vamos trocar isso aqui para abençoar as pessoas. Lança o teu pão. Abençoa as pessoas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Deus vai fazer você encontrar. Não é a pessoa, é Deus que vai fazer você encontrar. Você vai permanecer, lança o teu pão sobre as águas, porque você vai permanecer. Depois de muitos dias, você vai continuar. Você vai permanecer. Depois de muitos dias, parece que você perdeu o seu pão. Parece que a água levou. Mas depois de muitos dias, você vai encontrar. E há uma promessa maravilhosa quando a gente lança o pão. Né? Quando a gente ajuda alguém, é uma promessa maravilhosa. Quando a gente não se cansa de fazer... O bem, quando chegar o tempo certinho, nós vamos viver colheita. Nós vamos permanecer. Lança o teu pão sobre as águas aqui, porque depois de muito dia você vai permanecer. Você vai continuar. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Sem like, se perturba com isso não. Sem like, Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Reparte com 7 e ainda com 8. Sempre a gente faz um pouquinho a mais. Reparte com 7 e ainda com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, o lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se a gente ficar só reparando o vento, reparando as nuvens, nós não vamos colher nada. Então nós precisamos, a árvore quando cai, ela fica lá. Aquele tronco. Mas ele morre, dali começa a nascer outro brotinho novo. Ali começa a gerar outro tipo de planta. Ali começa a nascer de novo, gerar de novo. Então, não vamos se cansar de fazer o bem, não vamos cansar de fazer o bem, porque nós vamos permanecer. Amém. Deus vai nos honrar, né? Versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você vai achar o seu pão. Continua, não cansa não. Continua abençoando. Outras áreas da sua vida vão ser alcançadas. Vamos lembrar de quem? Da Sunamita. Sunamita, quando o profeta passa lá na rua dela, ela resolve fazer uma casinha para o profeta. Ela faz uma casinha para ele, põe lá
faz uma casinha de cimento, a casinha para ele, fixa para ele morar lá em cima do muro. Então, quando o senhor vem, o senhor fica aqui, põe mesa, cadeira e tudo. Ela não tinha filho, ele profetizou um filho, depois de um ano o filho nasceu, que bênção, né? Deus abençoou a casa da sunamita. Depois de 12 anos o filho foi com o pai, na lavoura, teve uma insolação, voltou, a mãe pegou no colo e ele morreu nos joelhos da mãe. A mãe levou para a casinha, onde ela tinha cozido para o profeta, foi lá no monte buscar o profeta veio, o menino ressuscitou. Começou com uma oferta. Ela teve o filho. Depois de 12 anos ele morre e vive a ressurreição. Eu ajudei uma pessoa. Depois de 14 anos eu vi aquela pessoa trazer os dois, nunca falou comigo. Quando foi esse dia, Deus falou, você permaneceu porque você ajudou essa pessoa. Ela permaneceu, por quê? Porque ela tinha uma oferta diante do altar de Deus. Você vai permanecer porque você tem uma oferta viva diante do altar de Deus. Por que ela permaneceu? Era crente, era ofertante, mas morreu o menino, não deixou de morrer, não deixou de passar aflição. Mas ela viveu o milagre. Você pode passar aflição, mas você vai permanecer. Você vai ver o milagre. E ela viveu aquele milagre, aí o menino veio, ressuscitou, né? Aí o Eliseu depois falou para ela assim, ó, vai vir uma fome de 7 anos na terra. Você vai ter que fugir para um lugar. Ela fugiu, perdeu tudo que ela tinha. Depois de 7 anos, uma crise nacional, ela volta de novo. Quando ela volta, o Geazi está contando para o rei. Ela volta, vai procurar o rei. O Geazi está contando para o rei. Havia aqui uma mulher, 7 anos atrás, chamava Sunamita. O profeta Eliseu profetizou que ela ia ter um filho, ela teve um filho. Justamente na hora ela chegou, o Geazi falou, é ela que nós estamos falando. Aí o rei falou assim, avisa todo mundo e restaura todos os bens que ela perdeu nesses 7 anos. As terras que eram dela sejam restauradas. Ela permaneceu numa crise nacional. Nós estamos vivendo uma crise nacional. Nós vamos permanecer porque nós temos uma oferta no altar de Deus. Nós pagamos as contas da igreja. Nós ajudamos alguém. Você dá uma cesta básica para alguém, glória a Deus. Só o título não adiantou. Nós temos aqui nessa noite um serralheiro chamado Florisvaldo. O Florisvaldo é o grande serralheiro aqui, está aqui conosco nessa noite. O que adianta isso? Amanhã os Florisvaldo tem que levantar e fazer portão. Nós temos aqui o carrega a criança, o pastor Daniel leva as crianças. Ó, pastor Daniel, vai, volta. Mas o que eu tenho que fazer o serviço dele amanhã? Amanhã ele tem que trabalhar, tem que levar a criança e deixar a criança. Que tem nada a ver. Nós temos o Pedro que trabalha no mercado, vai ter que trabalhar amanhã. Então o título é isso. Agora, Deus quer mais do que título. Nós temos aqui o Florisvaldo que abençoa a vida de alguém, o pastor Daniel que abençoa a vida de alguém, o Pedro que trabalha no mercado abençoa a vida de alguém. Isso que chama a atenção de Deus, não é o título. Nós temos aqui o grande sacerdote de Deus. Nós temos aqui o grande levita de Deus. Nós temos aqui alguém que abençoa a vida de alguém. Isso chama a atenção de Deus. A gente abençoar a vida de alguém chama a atenção de Deus. Nós temos aqui o Mefibosete, quando teve guerra, ele estava no colo da ama dele, ele caiu, quebrou as pernas, ficou aleijado. Tudo que era do avô dele, do avô e do pai, os inimigos tomaram, zerou, ficou zero. Quando Davi se tornou rei, Davi se lembrou do Jonatas que havia ajudado ele, que havia semeado na vida dele. Lembrou dele, foi e perguntou para um dos seus servos, tem alguém aqui da casa de Saul? Tem, Mefibosete, que está lá em Lodebar, né? Ele aleijado dos pés, está lá, era filho de Jonas. Davi fala, manda buscar ele, porque o pai dele me ajudou muito, o pai dele semeou na minha vida, o pai dele me ajudou nas fugas, o pai dele me ajudou a fugir. Chama ele, e ele vai comer todos os dias na mesa do rei, e aquilo que era do avô dele, aquilo que era do pai dele vai ser restituído. Ele teve coisas que ele não trabalhou para ter aquilo, ele comeu coisas que ele não trabalhou para comer aquela comida, ele teve propriedade que ele não trabalhou para ter aquelas propriedades, porque Deus abençoou ele através do pai dele que já havia morto, porque o pai dele semeou bênção na vida de Davi. Então ele permaneceu, nós vamos permanecer, ele teve uma vida de filho do rei,
Sentou na mesa como filho do rei. Mesmo esquecido lá, Deus honrou ele. Então Deus vai te honrar, Deus vai me honrar quando a gente semeia na vida de alguém. Então o que chama a atenção de Deus é a gente ter um coração doador. A gente tem um coração aberto para ajudar alguém, a gente está à disposição para ajudar alguém, isso chama a atenção de Deus. Agora meu título, meu cargo na igreja não chama a atenção de Deus, não. O que chama a atenção de Deus é quando a gente ajuda alguém. Deve ser nossa visão. Irmãos, tem gente, o Jó 42:10, o Jó está numa situação terrível, perdeu família, perdeu os bens materiais, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas Jó está orando pelos seus amigos. Eu estou em dor, mas eu entendi uma coisa, eu estou orando pelos meus amigos, aquilo chamou a atenção de Deus, Deus veio e mudou o cativeiro do Jó. Hoje as pessoas ficam na igreja e quando ela não entende isso, ela só fica reclamando. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me ajuda, ninguém paga minhas contas. Eu separei do meu marido, parece que a responsabilidade é dos outros, os outros têm que pagar minhas contas. Os outros que têm que me ajudar. As pessoas vivem assim nessa visão medíocre. O Jó tinha perdido tudo, mas estava orando pelos seus amigos. É uma questão de visão. É a questão de Deus abrir os nossos olhos. Vamos orar pelos outros. Não vamos ficar só preocupados com a gente, não. Não vamos só ficar preocupados com a minha dor, não. Precisamos orar pelos outros. A mesma dor que você sente quando você sentiu uma dor. O inimigo arrumar uma presepada para você. Ore por alguém que está passando pela mesma coisa que você está passando. Você pensa assim, Senhor, eu estou numa situação aqui, mas tem gente passando também uma situação dessa. Então o Senhor livra eles. O Jó orava pelos amigos, porque o Jó tinha medo dos amigos passar o que ele está passando, porque era tão duro. Por isso que a gente tem que orar pelos outros, não passar a mesma situação que nós estamos passando. Porque às vezes você passa uma situação que é tão dura, seja ela qual for. Fui no médico lá, o médico me deu um resultado muito duro. Vai orar e falar, Senhor, tem gente aí que recebeu um resultado duro. E eu quero orar por essas pessoas. Aí Deus vai mudar o nosso cativeiro, porque Deus vai entender que nós não estamos preocupados só com a nossa dor, que tem gente padecendo também, que precisa de oração. Nós vamos semear a oração na vida dos outros. Então quem passou depressão sabe o que é depressão. Sabe exatamente o que é depressão e sabe qual é o caminho para sair da depressão. Qual é o caminho para sair da depressão? Uma das coisas que funciona bastante para sair da depressão. Eu quero ajudar alguém a sair da depressão. Então vamos lá. Não cobra nada dela. É um dos caminhos. Quanto mais você cobra de gente, quando está com depressão, a pessoa mais se afunda, porque ela perde o ânimo de fazer as coisas, ela perde o ânimo até para tomar banho, ela perde o ânimo para fazer as coisas de casa, ela perde o ânimo de trabalhar, ela perde o ânimo de andar com Deus, ela perde tudo. Aí você chega lá, você tem que fazer assim, é assim, é assim, é assim. E às vezes nós não saímos assim da depressão. Nós saímos assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Estou mais um dia aqui, ó. Perdi o ânimo de fazer tudo. Nem força para fazer as coisas de casa não tem, nem para tomar banho, não tem nada. E Deus vai nos curando, Deus vai nos libertando. E aí a gente chega para as pessoas e a gente tem solução para tudo, né? Você sai da depressão assim, isso é frescura. Isso aí não é. Depressão é assim, ó. A casa tá tudo bagunçado, né? Aí aqui, ó, a casa tá assim, ó. Como é que a gente sai de depressão? Não, você tem que fazer isso. Você é a mulher da casa ou é o homem. Você tem que... Ele não aguenta fazer isso. O diabo já está cobrando. A pessoa fala, mas só você que está passando por isso, hein? Você vê as pessoas realizando, você não consegue. E aquilo te dá um tormento grande. Você vê tanta coisa para fazer e você não consegue. Como é que a gente ajuda alguém que está com depressão? Ah, você está com depressão? Resolve esse aqui hoje. Hoje, esse aqui, ó. Resolve esse aí, eu vou te ajudar. Amanhã você resolve esse aqui, amanhã, o quarto. Hoje você vai aqui na cozinha, só dá para limpar o fogão, só limpa o fogão. Aí amanhã você limpa a mesa. Aí depois da manhã, você passa um pano no chão.
Aí lá na quinta-feira você arruma o seu quarto. Aí lá na sexta-feira você varre. Aí lá no sábado você consegue fazer uma coisinha. É assim que vence depressão, fazendo uma coisa por vez. A pessoa já está cheia de problemas. Você chega lá com mais problemas, você tem que resolver isso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não funciona. Isso não funciona. A pessoa tem que ser ajudada de uma forma bem discreta, bem devagarzinho, até ela criar força para retomar a vida novamente. Agora, cobrança não... O diabo já... Uma pessoa com depressão, o diabo anda em cima dela de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Só mostrando para ela o que ela não consegue fazer. Por isso que muitos acham que a solução é a morte. Porque vive só embaixo de cobrança. Todo mundo faz, você não consegue fazer. Todo mundo trabalha, você não consegue trabalhar. Todo mundo está realizando, você não consegue realizar nada. E você não sai do lugar, essa é a cobrança do diabo. E sabe como é que a gente ajuda? Você é mais do que vencedor. Faz um pouco, faz só uma coisinha hoje. Lava só um copo hoje, amanhã você lava o outro. Aí no outro dia você lava o outro. E aí a pessoa vai conseguir retomar toda a vida novamente. Caso contrário, não consegue sair daquele problema. Né? Então vamos ser bênção na vida de alguém, porque você vai permanecer em nome de Jesus. Deus, ó, essa palavra é uma palavra profética para você. Faz isso. Isso é profético que eu estou falando para você. E vai aparecer gente no seu caminho. Vai aparecer gente no seu caminho e você ajuda do jeito que você puder. Porque no meu caminho apareceu gente que queria que eu fizesse coisa que não dava para fazer. Ó, eu posso te fazer isso aqui para você. Eu posso te mandar um arroz, posso te mandar um feijão. Não pode. Você precisa mandar o seu cartão. Aí não dá. Né? Então a gente ajuda conforme a gente pode ajudar com sabedoria, mas nós vamos ajudando. Ah, mas é que eu fiz uma compra ali, eu preciso pagar o negócio que eu comprei e preciso do dinheiro para pagar, vai vencer. Mas você não mandou a pessoa comprar negócio, não é um problema seu. Ela podia viver sem aquilo, sem aquela televisão, porque ela está em depressão, comprou uma televisão nova. Aí você vai ter que pagar a televisão nova daquela pessoa. Não é disso que nós estamos falando. São de coisas que a pessoa precisa no dia a dia. Né? Então a gente precisa vigiar quem nós vamos ajudar, mas vamos abençoar alguém em nome de Jesus. Amém? Amém.